Olá, eu sou Dina Makiyama. Como está? Vamos falar um pouco de liderança? Vamos falar novamente de liderança? Se você quer saber sobre como ser um líder, como se desenvolver para chegar a um cargo ou uma função de liderança, ou se você já é um líder, mas que você pretende aprimorar, ficar cada vez melhor nesta sua função, porque é uma função de muitos desafios, não deixe. Acesse aqui embaixo, deixe o seu like, me siga no LinkedIn e no Instagram, eu espero lá você. Você vai ter muitas dicas e formas excelentes de enfrentar aí os desafios de ser uma liderança. Hoje eu quero falar com você uma coisa muito importante: baixa tolerância à mudança. Isso é uma coisa muito comum que acontece em todos nós muitas vezes temos uma baixa tolerância à mudança. Por quê? Porque normalmente nós já estamos em uma situação de conforto, né? E ao estar numa situação de conforto profissionalmente ou até pessoal ou num relacionamento ou em qualquer outra situação, a nossa tolerância à mudança ela se torna pequena. Por quê? Porque ali está confortável, né? Ali está uma situação em que está sendo boa para nós. Geralmente a gente busca mudança quando algo não está muito bom, algo está nos incomodando. Então, a partir do momento que a gente tem essa sensação de que algo não está bom, de que eu não estou satisfeito, ou que isso não é exatamente o que eu quero, a gente começa a ter uma necessidade de mudança. Mas eu não vou falar desta mudança que acontece com a gente quando algo machuca, ou quando algo dói, ou quando algo nos incomoda, né? Igual a pedrinha no sapato. Você imagine que você está andando na rua e tem uma pedrinha no seu sapato. Muita gente não vai parar, desamarrar o sapato ou tirar o sapato e bater a pedrinha para fora. A maioria das pessoas vai dar um jeito de empurrar, mexer com o pé para que a pedrinha se acomode num lugar no pé, de preferência embaixo da unha, que ela não incomode enquanto você anda e que você não precise mexer com ela. Na maioria das vezes a gente faz exatamente o que a gente faz com o pé, que a gente faz com a pedrinha. A gente não para e não tira aquilo que está difícil para a gente, que está machucando. A gente acomoda aquilo que está difícil em algum lugar que não incomode tanto. Mas isso é um assunto para a gente falar num outro momento. Hoje eu vou falar da baixa tolerância que a gente tem à mudança. Uma pessoa, ela resiste à mudança por achar que muitas vezes ela não vai ser capaz de desenvolver essa nova capacitação na empresa. Então, um líder, né, ou uma pessoa que trabalha em uma equipe, muitas vezes é muito resistente à mudança. Mas por que ele resiste à mudança? Porque ele acha, ou ele acredita, né, ou ele pressupõe que esse novo desafio, ou essa mudança, ele não vai conseguir dar conta, né? Porque esse comportamento, ele vai exigir dele novas competências. E aí ele precisa sair da zona de conforto e ir atrás dessas novas competências. Aí a coisa pega. Porque eu não quero fazer essas mudanças. Eu tô bem do jeito que eu tô, né? E um líder, o tempo todo é desafiado a fazer mudanças, né? Todo ser humano precisa fazer mudança. E nós, seres humanos, apesar de tudo isso, muitas vezes somos limitados à nossa capacidade de mudar. É óbvio que alguns mais do que outros, né? Algumas pessoas têm uma facilidade maior para mudar e outras nem tanto, né? Então, como que a gente age nessa situação? Sem querer a mudança organizacional, ela chega. E muitas vezes ela chega rápida demais. Ela chega muito rápida.
Hoje, com toda a modernidade, com toda a tecnologia, com toda a informática que nós temos aí de TI e as startups e tudo mais, as mudanças são muito rápidas. Elas acontecem depressa demais e também vai exigir que as pessoas mudem rápido demais. E sabe qual é o principal obstáculo para o seu crescimento organizacional? É muitas vezes a sua incapacidade de mudar sua atitude e o seu comportamento, com a rapidez exigida pela empresa que você trabalha. Na realidade, esse é um grande obstáculo para que você possa se desenvolver para ser um líder ou para se galgar outras funções dentro da liderança que você já atua hoje. Ter novos desafios, novos projetos, aumento salarial. Na maioria das vezes, isso está ligado à sua baixa capacidade de adaptação à mudança, que nada mais é do que resistir. Resistir àquilo que vem para que a gente faça. Às vezes isso é tão normal na gente que a gente nem para perceber. Quando alguém traz uma ideia nova, o líder chega falando alguma coisa ou traz alguma novidade, a gente automaticamente rebate. Ah, não, isso não é possível, isso não vai dar certo, ou não sei por que eles estão fazendo isso, tá tudo funcionando tão bem, né? Eu não consigo entender. Talvez isso seja até uma falha da empresa que você tá. Por quê? Porque as informações da mudança, do porquê a mudança está acontecendo, ela não chegou até você. Para você chegou, mude, faça a mudança. Talvez por alguma falta de comunicação interna, todos os motivos e a importância dessa mudança não chegou até você. Mas não é por isso que você simplesmente vai resistir, vai bater com a cabeça na parede, sendo do contra. Muitas vezes, talvez, você entenda que a mudança é preciso ser feita no plano intelectual, né? Lá na sua cabeça, no seu inconsciente, você entende que aquilo precisa ser feito. Mas a necessidade de mudar a sua própria maneira de agir, né? Porque para fazer aquela mudança, você tem que mudar a sua forma de agir. Você tem que levar isso para sua equipe, você tem que mudar o seu jeito de trabalhar. Às vezes, para você, isso é emocionalmente pesado, isto é emocionalmente difícil. E talvez para você, emocionalmente, você seja incapaz de efetuar essa mudança. Ou melhor, você acredite ser incapaz, mesmo que inconscientemente. E aí você passa a resistir à mudança. E ao resistir, você se descontrola emocionalmente e não percebe o quanto isso está sendo ruim para o desenvolvimento da sua carreira. O quanto as pessoas estão criando uma imagem ruim a respeito do seu potencial. Então precisa ficar atento a isso, né? A baixa tolerância à mudança, ela pode te levar a resistir, inclusive, a uma novidade, que às vezes é boa. Que se você não tivesse tão resistente, você talvez percebesse o quanto ela tem ali de coisas boas para acontecer. Mas você já se vestiu da camisa da intolerância, né? Eu sou do contra. E a partir do momento que você fez isso, você não está mais aberto, né? Você não tem mais abertura para receber aquilo que é importante. Nem aqui e nem aqui, né? Porque você já está fechado. Uma pessoa que é muitas vezes alçada a um cargo bem mais importante do que aquilo que ela às vezes está pronta, devido assim uma mudança organizacional, provavelmente ela ficará muito feliz. Nossa, olha, eu fui promovido, eu consegui um cargo muito interessante, é tudo aquilo que eu queria e que eu desejava. Mas provavelmente, cara,
é possível que você também vá sentir um certo desconforto. Por quê? Porque essa nova função e esse novo cargo e esse desafio, ele vai fazer com que você abra mão de certos aspectos do seu comportamento, certos aspectos da sua personalidade. E aí, você pode resistir. Isso é muito comum. Você traz alguém para uma função, você traz alguém para um cargo, é um cargo novo, onde ele vai ter que abrir mão de certos aspectos do comportamento e da personalidade para poder assumir esse novo cargo, e aí ele não consegue fazer isso. Eu vou trazer um exemplo para vocês que é bem legal e que exemplifica bem isso. Eu tive uma situação em que o profissional era técnico, ele era um excelente supervisor e um excelente técnico, mas ele era supervisor de projetos, no qual a equipe trabalhava com ele em parceria. Eram os colegas dele, todo mundo saía junto para jogar bola, para tomar um chopinho, né? Então eles eram amigos. E aí, esse técnico, esse supervisor técnico, foi promovido a gerente geral da área, em função de uma mudança na empresa, uma mudança organizacional. Algumas pessoas saíram, se perderam alguns líderes, e ele foi alçado para um cargo não de gerente da área do departamento. Ele foi alçado à função de gerente geral naquela área, porque ele detinha o conhecimento técnico, o conhecimento dos processos, certo? Isso significava abrir mão de uma série de comportamentos, de uma série de situações que ele vivia e que ele tinha de convivência com a sua equipe. Imediatamente, a sua equipe abriu mão da sua companhia, porque não se sentia mais confortável com ele junto. Durante o jogo, durante as conversas, durante as reuniões, os happy hour, ele já não era uma pessoa bem-vinda. E se fosse, algumas pessoas exageravam no tratamento com ele, chegando até um certo, com a expressão vulgar, puxa-saquismo em relação a ele. E isso incomodava todo mundo. A partir do momento que ele passou a ocupar esse cargo, ele teve que abrir mão de certos aspectos do seu comportamento e da sua personalidade, em função dos seus novos desafios. Então isso, às vezes, é difícil a aceitação, porque isso implica em adaptabilidade, isso implica em não resistir às mudanças que vieram junto com o cargo e junto com a função. E ele passou a ter que olhar para todos os problemas e tudo aquilo que precisava ser feito na área por um outro olhar, por um outro aspecto. E talvez isso tenha trazido para ele um certo sofrimento, até que ele pudesse se adaptar a esta nova realidade. E aí, uma pessoa com uma baixa capacidade de adaptação dificilmente vai se sair bem após uma promoção como essa, né? Um novo trabalho vai exigir sempre um comportamento novo. Vai exigir sempre um comportamento distinto daquele que você tinha antes. E, consequentemente, relacionamentos novos e distintos. Sempre que nós tivermos uma oportunidade de liderança e de chefia, é importante a gente lembrar que isso vai trazer novos comportamentos, novos relacionamentos. E você também vai ter que se adaptar a perda, né, de certas atividades e de algumas relações que antes lhe traziam satisfação. Porque no trabalho que você estava, na zona de conforto que você estava, como eu falei lá no início do vídeo, com certeza haviam relações que te traziam satisfação. Quando eu dei o exemplo do supervisor que foi promovido a gerente geral, ele perdeu algumas relações pessoais que lhe traziam satisfação. Faz parte do jogo corporativo.
Faz parte do ambiente profissional que essas coisas acontecem. E aí não precisa dizer aquela frase horrível, né? Ai, a gente só conhece as pessoas quando dá poder a ela. Não, é que as relações de poder, elas existem em uma hierarquia. Não tem como não existir. Toda vez que alguém ocupa uma nova função e que essa função tem poder, isso traz outras responsabilidades na relação com o outro, que está num nível hierárquico abaixo, ou, entre aspas, né, num outro nível inferior. Então, inferior entre aspas, né? Isso traz um novo modelo de relacionamento. Mesmo que isso seja em uma administração horizontal, como são nas startups. Mesmo que eu não seja o teu líder hierarquicamente, eu vou ser teu líder em um desenvolvimento de um projeto, em um trabalho que a gente esteja fazendo junto. Então não tem como, vão sempre existir relações de poder. Não estamos falando daquela relação antiga, né? Que o chefe gritava e a gente obedecia. Calma, não é isso. Nós estamos falando de relação de poder civilizada, onde há uma troca, né, de respeito, a respeito mútuo. Se as mudanças elas forem consideráveis, né, e a sua tolerância ao novo for baixa, você corre o risco de passar a agir energicamente a tudo aquilo que está sendo posto para você, a todas as novidades, por motivos que talvez inconscientemente nem você entende, porque você está fazendo isso. Porque às vezes, gente, a gente age inconscientemente, né? Nem a gente mesmo entende por que fez aquilo. Você já chegou em casa e pensou assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu reagi dessa forma? Por que eu falei aquilo, né? Mas saiu, palavras saem e não voltam, né? Porque inconscientemente você ainda não entende e talvez não tenha um autoconhecimento o suficiente para saber qual é a hora que você tem que se calar. Isso às vezes acontece. Ninguém é perfeito. A gente está sempre em busca de uma melhoria, né? Isso acontece comigo, acontece com você, provavelmente acontece com várias outras pessoas à nossa volta. Se não acontece com você, parabéns! Eu já te admiro sem te conhecer, porque realmente é um controle muito difícil de fazer. Existem muitos líderes, né, que resistem a qualquer tentativa de mudança organizacional. Por quê? Para preservar a própria reputação. Aqui ele manda, aqui ele sabe tudo, aqui ele é o cara, e aí vem uma mudança. Se vier uma mudança, ele não sabe como agir. São novas competências, são novos comportamentos. E aí vem o medo, né? Então eu já não sou mais o bom, porque eu estou junto com você desenvolvendo novas competências. E eu já me achava lá em cima, né? Então, há muitos líderes que têm muito medo de perder o status quo, né? Quando começa alguma mudança dentro da empresa. Porque isso significa que aquele conhecimento que ele achava que já tinha, que já dominava, que lhe dava poder, já não vai servir para nada. Então, ele quer preservar a sua própria reputação. Fique esperto para ver se você não é um líder desse modelo. Se for, relaxa, você vai aprender. E aí, aprendendo junto com a sua equipe, talvez vocês possam crescer juntos. E aí a carga, o peso daquela liderança, de você carregar a sua equipe, talvez diminua. E você tenha mais tempo para ser um líder pelo exemplo, um líder mais humanitário. Por quê? Porque isso vai trazer para você confiança.
e segurança na equipe, porque você vai entender que a equipe sabe tanto quanto você, né? E talvez você tenha até mais tempo do que eles para ir um pouco além nesse conhecimento, se isso for importante para você, né? E não resistir aí à mudança, a essas tentativas de mudança que a organização faz para a sua sobrevivência, né? Sobrevivência da organização e, consequentemente, a sua sobrevivência. Então, cuidado para não ser o líder resistente, porque as suas crenças, os seus valores e aquilo que você acumulou durante todo o tempo, não é que ele vai ser jogado fora, vai abrir uma latão de lixo e vai jogar tudo lá dentro. Tudo que você sabe, que você aprendeu e que você vai servir de base para essas mudanças. Por isso, mesmo diante de uma mudança organizacional, se abra para ela, contribua com ela, porque isso vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento de carreira. E aí, gostou dessa fala? Se reconheceu algumas vezes como resistente? Deixa o seu like aqui embaixo, né? Siga a gente no canal, é muito importante ter o seu like. A sua presença no meu canal é muito importante. Siga no Instagram também e no LinkedIn. Um abraço, não deixe de ver os próximos vídeos.